Ontem entrei num pequeno debate acerca da lei da semeadura e que como as pessoas devem ser responsáveis por seus atos. E naquele momento eu fui meio que discordado por algumas pessoas e até saí da live porque eu evito debates, mas eu confesso que esse assunto foi muito bom, porque mais uma vez me incentivou a estudar e pesquisar sobre o assunto. Eu vou estar lendo aqui um pouquinho, e se você tiver com tempo para aprender, é só perder alguns minutinhos aí para a gente poder estar estudando juntinho acerca desse assunto. E diz aqui o seguinte, na minha pesquisa: o conceito de perdão divino e justiça humana não são distintos, e completamente no contexto bíblico. Quando a Bíblia afirma que Deus não se lembra mais dos nossos pecados perdoados, isso se refere ao perdão espiritual e à reconciliação com Deus. Esse perdão implica que o pecado não será mais contado contra a pessoa no que diz respeito à sua relação com Deus e à salvação eterna. No entanto, isso não significa que as consequências dos atos cometidos desapareçam automaticamente no plano humano. A justiça terrena é um princípio bíblico importante e a Bíblia reconhece a necessidade de reparação. A responsabilidade pelos atos cometidos, mesmo que uma pessoa se arrependa sinceramente e receba o perdão de Deus, ela ainda é responsável por enfrentar as consequências de suas ações no mundo, incluindo as legais e sociais. Portanto, o arrependimento e o perdão divino não isentam uma pessoa de cumprir as penas ou responsabilidades estabelecidas pela justiça humana. Isso reflete o equilíbrio entre a misericórdia de Deus e a necessidade de justiça e a ordem na sociedade. E aí, eu vou falar para vocês a origem dessa pesquisa. Essa explicação é baseada em uma interpretação teológica comum das Escrituras e princípio bíblico. A Bíblia não aborda diretamente cada cenário de justiça humana em relação ao perdão divino, mas há diversos textos que juntos nos ajudam a entender a distinção entre o perdão de Deus e a justiça humana. Por exemplo, perdão divino em Hebreus 8:12. Deus promete: porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso reflete perdão espiritual e restauração do relacionamento com Deus e a responsabilidade humana. Romanos 13:1 fala sobre a importância de se submeter às autoridades e cumprir as leis humanas, que são vistas como instituídas por Deus para manter a ordem e a justiça. O arrependimento e fruto de arrependimentos em Lucas 19:8-9. Vemos um exemplo de Zaqueu. Ao se arrepender de seus pecados, decide restituir o que havia roubado, mostrando que o arrependimento sincero inclui o reconhecimento das consequências e a reparação de danos. Esses textos ajudam a moldar o entendimento de que o perdão divino não anula as obrigações de uma pessoa, tem perante a justiça humana ou as consequências de seus atos. A resposta é uma interpretação baseada nesses princípios bíblicos e na tradição teológica cristã. Ou seja, eu trouxe não só o assunto lá na live, como agora estou trazendo aqui a origem do meu entendimento, o porquê que eu entendo que Deus perdoa os pecados, mas se você cometeu algo em que envolva a justiça, você tem que arcar com as consequências dele, ok? Fique na paz e que Deus te abençoe. Você perdeu com isso 3 minutos e 42 segundos para poder aprender. Um abraço.